Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o vídeo que eu postei desabafando, falando um pouquinho sobre frustração, sobre o burnout que saiu agora no canal. Então, se você ainda não viu aquele vídeo, você vai entender um pouquinho melhor esse se for lá assistir o outro. Vou deixar ele aqui nos cards, tá bom? Hoje eu vou indicar para vocês livros que me ajudaram a entender que eu estava num momento de crise, qual era a minha crise, o que estava causando aquela crise, olhar um pouquinho para mim e me ajudou também a refletir, a espairecer. Então tem vários livros com temas diferentes, mas livros que de alguma forma me fizeram pensar um pouquinho sobre mim, sobre o meu momento, sobre o que eu tô vivendo agora e como eu entendo que vou conseguir sair. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos. Faz isso agora no comecinho, que me ajuda demais e não te custa nada, tá bom? Eu também falo um pouquinho de livros e da minha vida pessoal. Mostro muito da minha vida pessoal lá no Instagram. Então me segue por lá também. Me segue nas outras redes sociais do canal. Tem Scoob, tem Twitter, tem a Twitch, que é a roxinha, que é onde eu faço lives de sprint de leitura e produtividade. E tem a lojinha na Shopee também. Na nossa lojinha da Shopee eu vendo os meus desapegos da estante. Então se você quiser ir lá para ver se você se interessa por alguma coisa, passa lá na minha lojinha. Tenho certeza que alguma coisa vai te chamar a atenção. Tem tudo quanto é tipo de livro por lá. Também tem marcadores de resina inspirados em livros que eu mesma que faço. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de usar o link aqui do canal. Tem o link da Shopee também. Usa o link aqui do canal que assim você me ajuda demais e não altera o valor para você. Então, gente, vou falar um pouquinho com vocês. Não necessariamente foram livros que eu li para sair da crise, mas foram livros que me ajudaram a crescer como pessoa. E por causa disso, me ajudaram a entender o momento que eu tô passando e qual é o próximo passo para conseguir sair disso e seguir em frente. O que é que eu tô passando no momento? Como eu comentei com vocês no vídeo que eu falei sobre burnout, frustração, que foi um vídeo que saiu acho que 2 vídeos atrás aqui no canal, eu comentei com vocês que eu tava passando por um momento difícil, não triste, tá, gente? Mas só conturbado mesmo. Muito trabalho, muita coisa na cabeça e eu cheguei num ponto do bloqueio, que era como eu sabia o que eu precisava fazer, que eu tinha N coisas pra fazer e eu não conseguia fluir em nenhuma delas. Por quê? Porque a minha cabeça estava cheia de preocupação, eu me entupi de coisa para fazer e não conseguia produzir nada, porque isso aí é uma coisa que a gente precisa analisar na vida da gente. Às vezes a gente começa a acumular várias coisas, sentindo que vai conseguir fazer, e às vezes você acha que é preguiça não conseguir. Nossa, eu tô tão preguiçosa, não tô conseguindo fluir. E, gente, não é preguiça. Muitas vezes não é preguiça. No meu caso, por exemplo, não é. Por quê? Porque eu sei que eu preciso fazer e a minha cabeça tá fervilhando de ideias, mas a única coisa que me bloqueia não é a vontade de não fazer. O que me bloqueia é porque eu tenho tantas coisas na cabeça que sempre que eu tô fazendo uma, eu me sinto culpada por não estar fazendo outras. E aí eu acabo sem conseguir produzir direito naquilo que eu me disponho a fazer, porque eu não tô conseguindo focar naquilo, porque eu tô com N coisas aleatórias, outras coisas na minha cabeça. Então eu passo de uma pra outra, fico um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e nada sai do lugar, porque eu não tô conseguindo focar em uma coisa específica para terminar aquele negócio, sabe? E aí eu descobri, isso, gente, eu descobri como? Eu fiz muito tempo terapia. Atualmente eu não faço terapia com psicólogo, mas eu faço acompanhamento com psiquiatra porque eu tenho depressão. No momento eu estou com depressão, né? Mas eu tô fazendo tratamento até para conseguir passar por essa etapa. E não tem a ver com a depressão, o que eu tô falando com vocês. É mais uma coisa relacionada a depressão em si. Ela me fez olhar para dentro.
Então, a depressão, hoje em dia eu entendo como se ela tivesse me ajudado em algumas coisas, porque ela me fez olhar pra mim. Então, eu tive que me conhecer, sabe? Eu tive que entender o que era gatilho pra mim, como o meu corpo funcionava, como minha cabeça funcionava. Porque às vezes a gente vai vivendo no automático e não pensa muito sobre o que tá acontecendo com a gente e quais são as consequências daquilo na nossa vida, sabe? Então, eu precisei olhar pra mim. Foi um momento em que me colocou em reflexão. Então, a depressão foi uma oportunidade de me conhecer e eu acho que eu precisava desse momento. Não tô romantizando a doença, tá, gente? Eu estou falando que quando ela chegou porque eu cheguei num limite de ignorar a mim mesma que eu não podia mais fazer isso. Então, eu consegui, olhando pra mim, buscando, né, refletir sobre como eu funcionava, quais eram os meus gatilhos, o que a minha cabeça estava me dizendo o tempo todo, o que eu sentia que era o ideal pra mim, o que eu estava buscando. Foi nesses momentos que eu consegui visualizar o meu padrão de comportamento. E hoje em dia, agora deixando um pouquinho de lado a depressão, só pegando esse gancho aí da reflexão sobre a forma como eu funciono, nessa época eu comecei a buscar leituras que me ajudassem a entender como é o psicológico da gente, né? Como a nossa mente funciona, até para conseguir identificar aquelas coisas em mim mesma, na minha própria cabeça, sabe? E busquei alguns livros, teve livros que foram indicações de algumas pessoas, teve outros livros que eu nem tava lendo por crescimento pessoal, mas mesmo assim eu acabei aprendendo alguma coisa com essas leituras. E os livros que eu vou indicar aqui para vocês hoje, que eu vou falar hoje aqui no vídeo, são livros que não necessariamente você precisa aprender alguma coisa, mas são livros que vão te fazer refletir. E basicamente esse é o tema do vídeo de hoje. Você se conhece? Você entende como a sua mente funciona? Você sabe quais são os seus gatilhos mentais? O que te coloca em ação e o que te trava? Porque hoje em dia eu acho que o mais importante, porque eu vi muito feedback das pessoas no outro vídeo falando que estavam nesse mesmo momento que eu. E uma coisa que tá me ajudando a entender o que é gatilho pra mim, o que me coloca em ação, o que vai me tirar dessa estagnação, dessa frustração e o que me coloca nesse lugar. Então, basicamente, não são livros de autoajuda, tá? O que eu vou indicar pra vocês hoje, mas são livros que podem te tocar em alguma área da sua vida e eu tenho livros para todas as situações. O primeiro livro que eu vou falar para vocês é o 10 dicas sobre criatividades, Roube como uma artista. Isso aqui fala muito sobre o que eu tinha comentado no vídeo, nesse último vídeo, porque naquele vídeo eu falo pra vocês que se tem uma coisa que tá complicada pra mim é o bloqueio criativo. E eu entro no ócio criativo e não consigo sair. O ócio criativo, gente, é uma fase da produção para quem trabalha com criatividade, tá? Então, o ócio criativo, ele é necessário e você vai passar por ele em algum momento se você trabalha com produção de conteúdo, independente da área que seja para internet, seja design, arquitetura, qualquer coisa. Se você trabalha com criatividade, você vai entrar em algum momento chamado ócio criativo. O ócio criativo é quando o seu corpo não está trabalhando, mas a sua cabeça está. Então, basicamente, é aquele momento em que você tem tanta ideia na cabeça que você entra meio que num bloqueio. E aí você vai tentar espairecer, você vai tentar se distrair com outras coisas, você vai tentar buscar fontes de criatividade em outros lugares, porque sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar não está fluindo. Isso é o chamado ócio criativo. Só que em algum momento você vai ter que sair desse ócio, entendeu? E era aí que o meu bloqueio entrava, porque eu tava com tanta coisa acumulada que eu não conseguia sair desse bloqueio. E um livro que me ajudou muito a entender a forma como a criatividade funciona, qual é o processo para ser uma pessoa criativa, foi esse livro. Esse livro, Roube como Artista, ele é, tipo, super didático. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele é, tipo, só trechos e desenhos e ilustrações e arte, não sei o que. Tem pouco texto em si, sabe? Então, basicamente, ele é um livro muito rápido de ler.
mas ao mesmo tempo ele vai te ajudar muito se você estiver passando por um bloqueio criativo ou se você estiver sentindo angústia por não conseguir produzir. É um livro que ajuda demais. Pelo menos para mim, me ajudou a encarar o meu trabalho ou a arquitetura de uma outra forma. Olhar para ela sem angústia e entender que a criatividade exige um processo. Não é só sentar e falar, agora serei criativo. A criatividade tem um processo. E eu acho que esse livro aqui fala muito sobre isso. E principalmente os nossos gatilhos. Ele fala de várias áreas da criatividade, sabe? Mas os gatilhos mentais eu acho que são os principais, assim. E é muito interessante, indico demais essa leitura. 2 livros que eu também queria comentar com vocês, mas eu só tenho um deles aqui, porque foram livros que eu li emprestado, e esse aqui eu ainda não devolvi, que é o livro, esse aqui, sobre sonhos e transformações, e tem um outro que é sobre sentimentos e a sombra. Voltando já para a área do psicológico, dos sentimentos. Aqui a gente vai entender um pouquinho da psicologia, porque é tudo muito, é uma conversa, é uma sessão de terapia não, sessão de perguntas com um psiquiatra. Esse psiquiatra aqui, que é o Jung, esse aqui, ó, famosíssimo, criador do pensamento analítico, uma coisa assim. E fundador do pensamento analítico, se eu não me engano. E o cara, tipo, lá para 1957 a 59, eles se reuniram e tiveram uma sessão de perguntas com esse cara. E aí ele foi respondendo, de acordo com a psicologia, algumas coisas que o ser humano tem, que a forma como o pensamento das pessoas funciona. Não é tipo, é assim, assim, assado, é mais uma conversa, sabe? O primeiro livro, que no caso é o Sobre Sentimentos e a Sombra, vai falar muito dos sentimentos, da forma como a gente entende esse sentimento, que muitas vezes a gente mesmo não conhece os próprios sentimentos. Você às vezes você não sabe que tá sentindo alguma coisa porque você não para e olha pra você. Então, às vezes, o sentimento toma conta da gente, mas a gente só percebe lá quando ele já explodiu. Mas é porque você não entende a si mesma a ponto de identificar algumas emoções, alguns sentimentos que estão acontecendo dentro de você. Você não racionaliza isso. E, basicamente, aquele livro, eu peguei ele para ler num momento muito importante para mim. Que é um momento em que eu tô lutando ali, né, com a depressão, no caso, e eu tô querendo me conhecer, eu tô querendo entender mais sobre isso, sobre mim, e ele me ajudou muito, gente. É um livro super rápido de ler, super simples. Olha isso aqui, gente, é tipo 70 páginas. Esse aqui é mais voltado para a área dos sonhos, né, e como o nosso psicológico lida com os sonhos, e também sobre as mudanças, as transformações, a intuição. Fala sobre muita coisa, tipo, é muita coisa mesmo, e num curto espaço de páginas, curto períodos de tempo, você lê em uma tarde, assim, é muito gostoso, porque é uma conversa. Ele não vai te entregar só um monte de pesquisas. Isso aqui é uma conversa bem didática, ele explicando com exemplos algumas funções dos nossos sentimentos, da nossa cabeça, do nosso pensamento mesmo, sabe? Muito interessante, indico demais essas 2 leituras, que foram as 2 que eu fiz até agora, e quero muito ler outras coisas dele, porque eu senti que eu evoluí muito enquanto pessoa quando eu li esses livros. Eu acho que foi muito legal, indico pra caramba também. Agora eu vou falar um pouquinho de 2 livros que eu não tenho aqui na minha estante, porque eu emprestei, gente. Mas assim, são livros que são ficção. Na verdade, um deles é ficção, o outro é real, não ficção, né? Mas ainda assim, ele é escrito de uma forma que fica muito parecido com ficção, sabe? Você não imagina que aquilo é história real, mas vou contar pra vocês. O primeiro é Mulherzinhas. Paula, mas Mulherzinhas é um romance e tal, tudo bem que é clássico, mas é um romance. É ficção, gente, realmente ele é ficção. Mas sabe aqueles momentos que você precisa de um respiro? Aqueles momentos que você só precisa daquele sentimento de deitar a cabecinha no colo da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, enfim, de qualquer pessoa que você confie, que você goste, e receber um cafunézinho, sabe? Basicamente, a sensação de ler Mulherzinhas é essa. E Mulherzinhas, apesar de ser um livro
de ficção, ele tem muitos ensinamentos e ele tem muita, tipo, cada capítulo vai acabar te ensinando alguma coisa. E a gente tem a história de 4 irmãs, cada uma delas tem um temperamento diferente, cada uma delas lida com as coisas diferentes. Então, assim, a forma como elas respondem a algumas situações acaba ficando muito real, muito gente como a gente, porque você vai acabar se identificando com alguma das irmãs. E tem a mãe, que é uma pessoa que consegue lidar com 4 tipos de personalidades diferentes também. E é tudo muito cativante, a história de Mulherzinhas é muito cativante. Então, eu já falei sobre esse livro aqui no canal, e eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei ele como o favorito de 2022. Foi realmente um livro que, pra mim, eu vou reler ao longo dos anos. Foi um livro de respiro, que ao mesmo tempo que ele me ajudava a organizar meus pensamentos em relação a algumas coisas, ele também me acalmava e me escutava e me distraía. E eu sempre saía mais relaxada dessa leitura, uma pessoa mais, sei lá, gente, mais feliz, porque realmente é um livro muito coração quentinho, e por último, mas não menos importante, que é o livro de não ficção também, mas a forma como ele é escrito parece muito ficção, parece muito um livro de que alguém tá inventando aquilo, mas é real, que é o livro 10 Dias em um Hospício. Eu li ele em e-book. Eu quero muito esse livro, porque realmente foi um livro que eu fiquei, tipo, impressionada. Ele vai contar a história de uma repórter, uma mulher, lá de 1960, mais ou menos, assim, de alguns anos atrás. Ela se interna num hospital psiquiátrico voluntariamente, para entender como que funciona, como as pessoas que estão ali dentro são tratadas. Então, tipo, ela vai simular um caso de loucura, uma crise de loucura, assim, de insanidade, para as pessoas internarem ela nesse hospício. Ela vai passar por todo o processo de fingir a insanidade, das pessoas em volta começarem a ficar com medo. E aí as pessoas vão chamar a polícia vai levar ela pro hospital, e lá no hospital ela vai começar a narrar para vocês, pra gente, né, as coisas como as pessoas são tratadas ali dentro. E você fica horrorizado diversas vezes, porque ela fala muito sobre empatia, fala muito sobre como é encarado os órgãos que são públicos, no caso, públicos não, mas tipo assim, as organizações que vivem de apoio, que vivem de doação, que fazem caridade, e tipo assim, como é encarado esses lugares na mente do pessoal, sabe? Porque não é porque você tá dando uma coisa que, se ela não serve pra você, ela vai servir pra outra pessoa. Por exemplo, às vezes as pessoas doam uma roupa, uma blusa de frio toda cheia de buraco, ou sapatos sem sola e furados também, ou enfim, desgastados demais, coisas que, se não estão servindo para você, por que serviriam para outro ser humano? Não é porque é caridade que você vai entregar o seu lixo, entendeu? E assim, fala muito sobre essas questões, essa relação social e o intelecto da sociedade quando olha para esse tipo de situação também. É muito interessante, eu indico demais esse livro. E como eu disse, é um livro que não parece não ficção, porque ela narra em formato, tipo, como se fosse um texto que vai sair num jornal, né? Uma reportagem. E aí ela tá escrevendo e fica parecendo, é tão real e fica parecendo um relato gostoso de ler assim, né, gente? É pesado, né? Mas é fluido, é isso que eu queria dizer. Basicamente é isso. São livros que me ajudaram demais. Eu queria muito que vocês dessem uma chance, porque em algum momento você vai acabar absorvendo essas informações, esses livros, e vai conseguir traduzir isso em algumas áreas da sua vida, que foi o que aconteceu comigo e que eu achei fantástico e eu acho que merecia compartilhar. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!